Segundo João, capítulo 3, versículos de 1 a 21, vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor, que nos diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém. Versículo de número 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Deus abençoe a leitura e a exposição da sua palavra em nome de Jesus. Irmãos, como já dito no último domingo, nós estamos nos propondo a falar sobre conversão. Esse é o tema que, se Deus permitir, até o mês de dezembro, nós estaremos tratando nos cultos à noite. E a razão pela qual nós vamos falar sobre esse tema é justamente uma das razões apontadas por Martin Lloyd-Jones, que foi um dos últimos pastores proeminentes do Reino Unido, que durante muito tempo pastoreou em Londres e que escreveu um livro magnífico chamado Pregação e Pregadores. Nesse livro, ele diz: um dos grandes problemas do púlpito moderno é pressupor falsamente que todos os seus ouvintes são salvos. Como esse é um pressuposto que nós não podemos assumir quando nós falamos a respeito do Evangelho, ou seja, de dizer que todos os que nos ouvem são efetivamente salvos, ao mesmo tempo eu acho que é chocante nós pensarmos, meus irmãos, que isso pode acontecer. Todos nós reagimos não com muita surpresa quando a gente diz: nem todos os que estão numa igreja, frequentando uma igreja, são salvos e serão salvos no último dia. Isso não é surpreendente. Mas se alguém tem a coragem, iluminada pelo Espírito, de dizer: há descrentes entre nós hoje e agora, isso é como se fosse um choque. É como se fosse uma coisa surpreendente. É como se você estivesse ouvindo o maior de todos os absurdos. E eu acho interessante, irmãos, nós pensarmos que nós reagimos bem a algumas frases e mal a outras nesse contexto de salvação. Nós, por exemplo, dizemos assim: não adianta você dizer que o seu pai ou a sua mãe, por terem sido usados por Deus para serem bênção para a igreja, isso quer dizer que você também seja assim, só porque você nasceu num lar cristão.
Nós não achamos isso absurdo. Nós dizemos, é verdade. Nascer num lar cristão não tem nenhum tipo de benefício ou de vantagem quando o assunto é salvação. Mas quando nós dizemos, mãe, pai, que está aqui, será que o seu filho é salvo? Será que o seu filho crê no Senhor Jesus? Será que a sua esposa é crente? Será que o seu marido é crente? Ainda que ele esteja caminhando com você todos os dias, ainda que ele esteja com você aqui agora, parece um absurdo pensar que provavelmente não. Mas o meu objetivo, irmãos, é poder mostrar para você, à luz de todos esses textos que nós vamos ler até o final do ano, não somente que essa não é uma proposição absurda, mas porque os diálogos sobre conversão que ocorreram ao longo do texto bíblico não aconteceram fora da igreja. Quando Jesus falou sobre salvação, quando Jesus salvou descrentes, ele salvou descrentes religiosos também. Então eu quero poder mostrar, uma vez que na semana passada nós falamos de maneira introdutória sobre por que Deus salva pessoas com base em Ezequiel 36, e depois não é chamado oral não, mas depois você me diz lá à porta, você leu Ezequiel 16 na sua casa ao longo dessa semana? Porque é só para os fortes. Lá na porta depois você me diz o que você achou. Não lê agora, tá? Agora é hora da gente focar em outro texto. Depois que terminarmos aqui, você foca. Pois bem, esse encontro, meus irmãos, que nós estamos aqui falando sobre, aconteceu com um homem chamado Nicodemos. Observem as credenciais de João quando ele fala a respeito desse homem. O versículo 1 diz que entre os fariseus, quer dizer, situou já onde é que Nicodemos estava e qual era a procedência dele. Nicodemos, além de tudo isso, era um dos principais dos judeus. Versículo 1. Nicodemos não era simplesmente um mestre. Nicodemos era o mestre, era o principal dentre aqueles que ensinavam na sinagoga. Nós sabemos disso porque essa foi a pergunta de Jesus no versículo 10. Se você avançar aí, você vai ver que Jesus pergunta a Nicodemos, diante das suas repetidas dúvidas, a seguinte frase: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? É claro que na língua portuguesa isso não está evidente, mas se você observar o texto grego, o correspondente a esse versículo, você vai ver que o artigo definido está lá. Tu és o mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Nicodemos não era um homem qualquer, portanto. Nicodemos era uma pessoa que, por se tratar de um mestre, era profundo conhecedor do Antigo Testamento. E, irmãos, a circunstância que levou Nicodemos a conversar com Jesus tem a ver com um tema que começou a despertar dúvidas nele. E esse tema é descrito no versículo de número 3. Jesus respondeu diante da sua primeira afirmação: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Repare, meus irmãos, que Jesus não usa o verbo entrar. Jesus fala de ver. Por que Jesus fez isso? Porque a realidade do reino de Deus pode ser vista, é claro. Mas perceba, João dá essas credenciais para Nicodemos porque um homem com essas credenciais deveria saber, pelo menos, o que era o reino dos céus. Quanto mais enxergá-lo com os seus próprios olhos. Mas quando Jesus disse que para isso era necessário nascer de novo, Jesus está automaticamente dizendo: você não está. Você não sabe o que é reino do céu. Se você não sabe o que é, com certeza nem ver você pode. Por que isso é irônico? Por causa das credenciais de Nicodemos, um mestre em Israel. E o que é absurdo nesse texto, irmãos, é que uma pessoa que convive com a escritura do Antigo Testamento, alguém que ensinava a respeito da lei de Deus, não sabia o que é nascer de novo. É absurdo porque uma pessoa que fazia da casa de Deus o seu habitat natural, não sabia o que era nascer de novo. Por isso não é absurdo nós supormos que talvez alguns dentre nós também não saibam. Como Jesus falou a respeito de conversão para um homem que supostamente deveria ser, mas se provou que não é. Como Jesus falou sobre conversão para um religioso descrente. Existem religiosos descrentes? Aos montes. Como eu disse, pode até ser que tenha algum entre nós aqui. E como é que eu posso saber que mesmo que eu faça da casa de Deus o meu convívio, o meu habitat natural,
mesmo que eu goste da casa de Deus, mesmo que eu goste das músicas de Deus, é bem provável que eu não seja um crente. É bem provável que eu não saiba o que é o reino dos céus. Como é que eu posso saber se este é o meu caso? E é sobre isso, irmãos, que nós vamos falar nessa noite. Como Jesus anunciou o evangelho a um descrente religioso? Como é que ele fez isso? Eu vou dar a vocês aqui alguns elementos que estão contidos no texto e antes ainda eu quero apenas dizer que para mim e para a grande maioria dos estudiosos, os versículos de 1 a 21 correspondem ao mesmo discurso. Na sua Bíblia e na minha, depois do versículo 15, quando Jesus começa a falar porque Deus amou o mundo de tal maneira, etc, etc, essa parte está descolada dos versículos anteriores. Quem fez isso, meus irmãos, foram os editores, os tradutores da Bíblia. O texto original não traz essa separação. Por isso nós cremos que a conversa de Jesus sobre o seu grande amor e sobre a vida eterna é uma continuação da conversa com Nicodemos. Um dos elementos textuais que nos prova isso é o versículo 22. O versículo 22 trata esses dois acontecimentos que estão separados na nossa Bíblia como um evento só. Por isso, no versículo 22 está escrito assim: depois disto foi com Jesus, com seus discípulos, para a terra da Judéia. Quer dizer, a ideia é que Jesus foi e conversou com Nicodemos, depois outra coisa aconteceu. Os versículos 16 a 21, portanto, fazem parte daquilo que Jesus conversou com Nicodemos. E o que é interessante notar, irmãos, é que do versículo de 1 a 15, Nicodemos fala. Do 16 em diante, só Jesus fala. E aí, talvez, o discurso de João tenha acabado no versículo 21, justamente porque a pergunta fica: será que esse discurso convenceu Nicodemos? Será que Nicodemos efetivamente se converteu? O que aconteceu com ele depois que essa conversa acabou? É uma das perguntas certamente que João quer nos informar. Então, meus irmãos, partamos para a exposição do texto. Eu quero dar aqui a vocês alguns passos, alguns elementos de como Jesus abordou o evangelho, como Jesus pregou o evangelho para Nicodemos. E aí você também vai poder usar esses elementos para analisar não somente a sua própria vida, mas para que Deus use a sua para pregar o evangelho a pessoas que possivelmente, ainda que estejam dentro da casa de Deus, não sejam convertidos. Tá bom? Vamos lá. Primeira das lições que nós vamos aprender, meus irmãos, está... Eu vou propor aqui algumas divisões ao texto e os irmãos me acompanhem nelas para que a gente possa compreender bem. A primeira das divisões está nos versículos de 1 a 8. Nesses 8 primeiros versículos, meus irmãos, nós temos alguns relatos sobre a circunstância da conversa. Nós já vimos quem era Nicodemos. E por isso, a partir das credenciais que nos são apresentadas pelo evangelista João, nós temos aqui a primeira dessas lições, que é justamente aquilo que eu tentei mostrar na introdução aqui da nossa mensagem. Nunca pressuponha a conversão. Para que você seja alguém usado por Deus para pregar o evangelho às pessoas, jamais pressuponha que as pessoas são crentes. Jamais parta do princípio que você está conversando de igual para igual. E por que isso é necessário? Porque se você voltar aos primeiros versículos do Evangelho de João, você vai lá para o capítulo 1 e você vai ver que já no capítulo 1 nós temos alguns elementos que mostram a seriedade desse assunto para João. Vejam aqui, meus irmãos, que os versículos de 1 a 3 do primeiro capítulo falam sobre a beleza da pessoa de Cristo, falam a respeito de quem Cristo é, de como ele foi usado por Deus para criar todas as coisas, para ser a vida. Versículo 4, o texto diz: a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Aí nós temos o primeiro elemento no versículo 5. O versículo 5 nos diz assim: a luz resplandece nas trevas. Ou seja, trevas existem. A ideia de Jesus ser a luz implica que ele é a resposta, que ele impede a criação das trevas. As trevas estão aí. As trevas estão por aí. E o texto fala, inclusive, que as trevas não prevaleceram contra a luz porque elas tentam. As trevas existem justamente para apagar o brilho da glória de Jesus Cristo. Outra coisa, versículo 10, o verbo, falando de Cristo, estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu.
João está falando já nos seus primeiros capítulos, descrentes existem. Nem todos são cristãos, nem todos amam a luz. Eles estão por aí. O mundo não conheceu, muito embora tenha sido criado por ele. E aí, meus irmãos, nós temos a outra afirmação, que aí sim explica por que João organizou o seu evangelho de tal modo que o primeiro encontro evangelístico de Jesus tenha sido com ele, com Nicodemos. Versículo 11, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aqui a interpretação é dúbia. Pode ser que João esteja se referindo ao fato de Jesus ter vindo ao mundo, no sentido geral, de Jesus ter pisado nessa terra, mas ao mesmo tempo pode ser a interpretação possível o fato de Jesus ter vindo para o povo judeu. O fato de Jesus ter nascido em Jerusalém e não ter sido aceito pelas pessoas que faziam parte da sua própria nacionalidade. As duas possibilidades são, irmãos, hipóteses plausíveis para o que está escrito no versículo de número 11. Mas o fato de não existirem, ou melhor, o fato de existirem descrentes, não faz deste mundo, meus irmãos, um lugar só de descrentes. Versículo 12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Veja, a tensão do evangelho de João é dizer o seguinte: a luz veio, ela não foi bem recebida por todos, mas todos que receberam fazem parte do reino de Deus. Por isso o evangelho de João se abre com essa pergunta: quem é que recebeu Jesus? E aí começam os relatos a partir do versículo 1, do capítulo 1, onde você vai ver, por exemplo, João Batista falando de Jesus, onde você vai ver no capítulo 2 a introdução do ministério de Jesus e o primeiro milagre que ele fez, a transformação de água em vinho. E o que é mais interessante, irmãos, é que depois que ele transforma a água em vinho, o que Jesus faz? Jesus vai para Jerusalém, que é onde aconteceu o diálogo com Nicodemos, e purifica o templo. É o momento em que ele faz o seu azorrague de cordas e expulsa todo mundo do templo. Essa é uma outra cena interessante, não? Jesus expulsou gente de dentro da igreja. Jesus. Eu leio essa história e eu fico... Eu usei um termo que eu usei no acampamento do mês passado. Eu fico estupefato. Por que eu fico estupefato? Porque Jesus expulsou a gente da igreja. Jesus não era um pecador tal como nós, mas ele expulsou a gente dentro da igreja. Você tem noção do que é isso? Do que isso faz com a visão de Jesus que estão dizendo por aí? E o fato, irmãos, é que essa ira foi tão característica que o versículo 17 do capítulo 2 falam que os discípulos se lembraram de um salmo. Salmo 69, 9. O zelo da tua casa me consumirá. Quer dizer que Jesus não teve simplesmente um piti. Jesus não teve um ataque nervoso. Mas Jesus estava demonstrando como Deus demonstra a sua ira. Isso é curioso, mas como a gente não vai falar sobre isso, vamos apenas dar a informação. Dentre esse contexto todo, meus irmãos, de Jesus em Jerusalém, Nicodemos se encontra com ele. E João dá elementos que mostram a situação espiritual de Nicodemos. Por isso que nós não devemos pressupor a salvação de ninguém. Nicodemos era um mestre, sim. Nicodemos tinha suas credenciais, tinha. Mas observem os resultados, meus irmãos. Observem os credenciais demais que João apresenta para nós. Primeiro, no versículo 2. Que horas esse homem foi se encontrar com Jesus? A resposta do versículo 2. Ele foi ter com Jesus quando? De noite. Aí você pensa assim, bom, é porque ele não queria ser visto, provavelmente. Não. Mas vocês não acham muita coincidência, entre aspas, no Evangelho de João estar escrito que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela? Então é muito provável que a menção ao fato de Nicodemos ter conversado com Jesus de noite seja um indicativo não somente temporal, mas espiritual. A situação de Nicodemos. Ele era um mestre que vivia nas trevas. E como é que Jesus teve essa certeza? Vejam, irmãos, que Jesus parece uma pessoa um tanto quanto abrupta e mal educada. Sabe por quê? Porque Nicodemos foi educado. Versículo 2. Rabi, um título importante, né? Mestre em hebraico. Nós sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos dirige palavras aparentemente afáveis para Jesus. E o texto diz no versículo 3 que Jesus respondeu como?
Ô Nicodemos, muito obrigado. Essas palavras muito me honraram. Gostei de você ter falado isso. Deus te abençoe, obrigado. Jesus diz assim: em verdade te digo, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Você pensa assim: nossa, por que Jesus fez isso? Por que Jesus falou isso? Se Jesus era meio rude às vezes, não? Mas irmãos, Jesus não pressupôs a situação espiritual de Nicodemos. Porque vejam, Nicodemos disse em outras palavras: Jesus, eu acho que você vem de Deus. E Jesus disse: você vê o reino de Deus para saber? Como é que você sabe que eu sou de Deus se você nem sabe onde está o reino de Deus? Como é que você pode dizer que eu sou do Senhor se você não tem certeza nem a seu próprio respeito? Como é que uma pessoa em trevas tem condição de separar o que é de Deus e o que não é? Porque as pessoas fazem isso, irmãos. Acreditem, elas fazem isso. Elas ouvem coisas e elas dizem: isso não é de Deus. Ou então, isso é de Deus. Os crentes fazem isso fundamentados na palavra. Eles olham a palavra de Deus e dizem: a palavra de Deus disse isso mesmo, é isso mesmo. O que foi falado está certo. Mas como é que o descrente faz essa separação? É justamente aquilo que toca mais profundamente dentro do seu coração, que lhe ataca pessoalmente. O descrente ouve e naturalmente ele reage mal à palavra de Deus. Por quê? Porque ele quer convencer o Rei dos Céus, onipotente, que ele é uma coisa que na verdade ele não é. Então, como Nicodemos era uma pessoa de destaque, ele era o mestre, ele era fariseu, ele era doutor da lei, ser reconhecido por um homem como Nicodemos era efetivamente uma coisa honrosa, porque não existia ninguém acima de Nicodemos. E esse homem chamado Nicodemos disse: você, Jesus, você deve vir de Deus, porque eu acho que você é de Deus. Jesus não se deixou levar, meus irmãos. E aqui eu vou dar um exemplo de como elogios assim mexem com a gente. Ontem a gente teve um congresso sinodal do nosso sínodo, Sudeste Paulista, lá na Igreja Presbiteriana de Assis. Eu, meus irmãos, consegui ser nomeado secretário sinodal da UPA, ou seja, todas as UPAs aqui da região agora estão sob o comando da diretoria eleita e sob o meu comando. E sabe o que é interessante? Tinha muita gente lá que não me conhecia. Mas depois que eu fui eleito, olha aí o secretário sinodal. Eu confesso que nessa hora eu fiquei assim, tipo, sou eu. Realmente, esse sou eu. Prazer, secretário sinodal. Também conhecido como pastor João Pedro, lá de Itapeva e tal. Nossa, irmãos, isso, olha, é um negócio que você tem que pedir perdão para Deus, porque é muito bobo. Mas a gente sente. Todas as vezes que alguém olha, essa pessoa aí é boa. Essa pessoa aí é gente boa. Se eu estou falando que essa pessoa é gente boa, ela é gente boa mesmo. Esse aí é dos meus. Esse aí é coisa minha. Esse aí eu lavo minhas mãos para ele. Irmãos, são coisas que nós gostamos muito de ouvir, mas você sabe, a verdadeira razão pela qual a gente gosta de ouvir coisas assim, não é porque nós somos aquilo, mas porque nós sabemos que nós somos muito pior do que isso. Mas esses elogios nos ajudam a nos manter low profile diante das acusações da palavra de Deus. Ou seja, tem gente falando que eu sou bom. Então como é que vem um aqui e fala que eu não sou convertido? Que eu não sou nem crente? Ora, percebam, irmãos, Nicodemos tentou chantagear Jesus. Nicodemos usou as suas palavras de honra para tentar dizer para Jesus: se esse cara me elogiou, quer dizer que eu sou bom mesmo. E aí Jesus disse: olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E sabe por que Jesus foi cirúrgico no seu comentário, meus irmãos? Porque Nicodemos, no versículo 4, fez a pergunta mais imbecil que você pode imaginar. Pessoas inteligentes não perguntam o que Nicodemos perguntou. E o que é que Nicodemos perguntou? Ele acabara de ouvir sobre nascer de novo, não é? Aí a cabeça de Nicodemos fez o seguinte raciocínio: mas peraí, Jesus, como é que uma pessoa pode voltar para o ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Irmãos, gente inteligente não faz essa pergunta. Adultos, mestres, pós-graduados não fazem essa pergunta. Mas por que você acha que Nicodemos fez essa pergunta? Porque é possível ler a Escritura, é possível cantar, é possível ter uma vida religiosa e não ter a menor ideia do que significa conversão.
É o caso de Nicodemos, meus irmãos. E Jesus respondeu a Nicodemos assim, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí ele falou de entrar, você viu? Primeiro ele falou de ver, depois ele falou de entrar. Meus irmãos, da onde Jesus tirou água e Espírito? Sabe de onde ele tirou água e Espírito? Eu vou dizer para você. Ezequiel 36. Eu aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Eu porei dentro de vós o meu Espírito. Eu tirarei de vós o coração de pedra e colocarei o coração de carne. Essas palavras que nós falamos na semana passada foram as palavras que Jesus aludiu para dizer que em todos os lugares do Antigo Testamento o assunto é conversão. Conversão é mudança de coração. Mas sabe, Nicodemos no versículo 9 diz, como é que isso pode acontecer? Por isso que Jesus foi preciso no seu comentário. Então, se você quer ser alguém que prega o evangelho de maneira efetiva, jamais pressuponha a conversão das pessoas que estão te ouvindo. E é por isso que eu preciso perguntar para você, você consegue ver o reino de Deus ou você não tem a menor ideia do que isso significa? Você consegue entrar no reino de Deus ou você não tem a menor ideia do que isso significa? Como é que eu vou saber se esse é o seu caso? Se você souber o que é nascer de novo. Se você souber o que é uma transformação. Se você souber o que é ter o seu coração transformado. Se você souber que a razão pela qual você não consegue se manter nos caminhos de Deus é porque você tem um coração pendente. É porque você tem um coração inclinado às paixões que acontecem dentro de você. Você sabe o que é nascer de novo quando você se viu totalmente incapaz de obedecer aos princípios da lei. E a partir dessa observação, você correu para Cristo. Você disse ao Senhor, eu preciso de alguém que faça isso por mim, porque eu não posso fazer. Por que Nicodemos não entendia o que era isso? Vivia nas trevas, por quê? Vivia na noite espiritual, por quê? Porque como todo bom fariseu, Nicodemos achava que ele cumpria a lei. E baseado em que ele pensava isso? Ora, os atos externos. Por exemplo, a lei diz que nós temos que dar o dízimo. É verdade. E você tem que dar o dízimo. Mas, apenas dar o dízimo quer dizer alguma coisa? É isso que eu quero que você pense. A palavra de Deus nos ordena estar na casa de Deus. Mas apenas estar significa alguma coisa? A palavra de Deus diz que o domingo é o dia do Senhor. Mas saber disso simplesmente e respeitar o dia do Senhor estando à casa de Deus, mostra que você entendeu o que é isso? Irmãos, o foco de todas as pessoas que fazem isso é a Jerusalém Celestial. Quando nós estamos caminhando em direção à Jerusalém Celestial, nós começamos a ficar atentos a tudo que acontece ao nosso redor, que nos impede, nos atrasa a caminhada. Simplesmente assumir posturas religiosas não quer dizer que nós estamos correndo para Jerusalém Celestial. É bem provável que a sua vida espiritual, se você se encontra nas trevas, seja apenas uma maneira de você dizer para você mesmo, eu não sou tão ruim assim. Eu não preciso de nascer de novo. Essa foi a dura lição que Nicodemos aprendeu. Irmãos, nós temos um texto longo. Por isso, para o bem de vocês, eu vou encerrar por aqui. Eu vou falar sobre as minhas demais divisões depois. Mas primeiro, entenda isso. Nós jamais podemos pressupor a conversão das pessoas. E a melhor maneira para nós identificarmos em que posição essas pessoas estão é fazendo a mesma coisa que Jesus fez. Não se deixe levar por coisas boas ditas a seu respeito. Não se deixe levar por aquilo que as pessoas fazem, que é elogioso à sua pessoa. Porque quem te elogia é crente. Por que Jesus não aceitou as palavras de Nicodemos, mesmo sendo verdadeiras? Porque Jesus notou a intenção. Se Nicodemos tivesse recebido um muito obrigado da parte de Jesus, você pode ter certeza que o restante do diálogo não aconteceria. E é exatamente isso, irmãos, que nós devemos tomar cuidado. A boa reputação que nós desfrutamos não é sinal de salvação e nem de conversão, principalmente se as pessoas que nos elogiam são pessoas que não têm a menor ideia do que é nascer de novo. Por isso saiba,
Elogios são bons, é gostoso. Mas se você processá-los demais, você pode vir a pensar aquilo que é totalmente antagônico ao que Jesus esperava de Nicodemos. Quando alguém for elogiar a você, eu te suplico e te sugiro uma nova alternativa, que pode ser mais doída, porque como a gente não tem o coração de Cristo, né, nem sempre a gente vai poder ser preciso na nossa análise, mas eu acho que um bom sinal para você receber elogio é: dedique tudo isso para o Senhor. Eu vou dar um exemplo de quando isso não aconteceu. Lá no livro de Atos, nós temos uma história muito interessante sobre isso. Nós temos o rei Herodes discursando, logo depois da morte de Tiago, do apóstolo Tiago. E, irmãos, sabe o que é interessante? A história nos conta que Herodes estava discursando e o povo começou a dizer assim: é voz de Deus e não de homem. Essa história está lá em Atos 12, do 20 ao 25. Sabe o que é interessante, irmãos? Depois de Tiago e Pedro, nós temos ali Herodes. Herodes era uma pessoa que entre os habitantes de Tiro e Sidom, conforme está escrito no versículo 20, não tinha boa reputação. Ele não gostava daquele povo, e o povo também não gostava dele. Só que aí o povo conseguiu uma audiência com ele, depois que conversaram com o seu camarista. Eles tentaram se reconciliar. Eles tentaram agir politicamente de forma a dirimir totalmente a sua reconciliação. No versículo 21, o texto diz assim, que Herodes estava vestido de traje real, sentado no trono, e conversava com o povo no dia da reconciliação. Aí, olha o que o povo clamava, versículo 22. É voz de um Deus e não de homem. Olha o elogio do povo. Eles conseguiram do governador o que eles queriam. Eles falaram: bom, se a gente continuar brigado com Herodes, nós vamos sair perdendo, porque a terra dele abastece a nossa. Então vamos reconciliar. Quando houve essa reconciliação, Herodes foi fazer o seu discurso, o povo gostou, é voz de Deus e não de homem. Versículo 23, o que aconteceu no mesmo instante? No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu. Por quê? Por ele não haver dado glória a Deus. E comido de vermes, expirou. Provavelmente isso diz respeito ao fato de que a morte de Herodes foi, vamos dizer assim, a aceleração da putrefação por parte ali dos vermes foi muito acelerada, porque foi isso que aconteceu. O corpo dele se decompôs em uma velocidade muito alta. Tudo isso por quê, meus irmãos? Porque ele não deu glória a Deus. Você viu só? Herodes olhou para aquilo tudo e pensou assim: eu acho que eu sou um Deus mesmo. Eu sou rei, sou poderoso, sou bom. Estou aqui fazendo bem para essas pessoas. Eu acho que eu sou bom mesmo. Deus gostou disso? Não. Não. Isso é sério, irmãos. E foi exatamente por isso que Jesus reagiu como ele reagiu. Todas as vezes que nós lidamos com assuntos como esse, isso pode mostrar claramente a posição do nosso coração em relação à conversão. E aí você pensa assim: mas pastor, o que elogio tem a ver com isso? É só um elogio? Não, não é só um elogio. Quando você aceita um elogio desses, você está dizendo no seu coração secretamente: eu não sou tão ruim assim. Mas Deus sabe que você é. Foi isso, meus irmãos, que levou Jesus a reagir como ele reagiu. Esse é o nosso primeiro ponto. Não pressuponha a conversão de ninguém. Como é que você vai fazer isso? Experimente perguntar a essa pessoa: você já nasceu de novo? Você já percebeu a maldade que existe dentro de você? Já percebeu as inclinações naturais da sua carne? Caso contrário, nem ver o reino de Deus você pode, porque você não corre para a misericórdia de Deus. Você vive no automático como quem diz assim: eu mereço. Esse pensamento te leva à morte, viu? Está aí o exemplo de Herodes. Não queira acontecer com você o mesmo que aconteceu com ele. Irmãos, que Deus os abençoe. E que Deus possa fazer com que nós sejamos instrumentos dele na conversão de almas e de vidas. Por isso eu quero fazer esse teste. Jesus não pressupôs
a conversão de Nicodemos, ainda que ele fosse um mestre, tá? E eu quero fazer esse desafio com você agora. Eu quero que você olhe para dentro de você mesmo e pergunte: você nasceu de novo? Se a sua resposta for algo do tipo assim, claro, porque eu estou aqui, eu estou numa igreja, essa não é a resposta certa. Pergunte para sua esposa. Não depois que o seu time ganhou o jogo, não quando você estiver feliz ou triste, mas demonstrando uma preocupação muito séria com a vida dela. Você nasceu de novo? Pergunte isso para os seus filhos. Escuta, você ouve a palavra de Deus há muito tempo, você vem na igreja há muito tempo, você ouve os mesmos sermões que eu ouço, você já ouviu muita coisa, mas eu quero fazer uma pergunta séria para você. Você já nasceu de novo? Irmão, se a gente não fizer essa pergunta, a gente não vai ter a resposta e vai viver na noite eterna a vida toda. Não queira isso. E saiba, a luz resplandece nas trevas. Que elas resplandeçam sobre você em nome de Jesus. Amém.